Brasília, um banco foi condenado a devolver o salário de um cliente e ainda pagar indenização por danos morais por ter retido o salário para pagamento de uma dívida. Depois de 10 anos desempregada, Marilene conta que estava ansiosa para receber o primeiro salário. Mas quando foi conferir o depósito, levou um grande susto. Não tinha salário, né? Então você fica sem chão, né? Olha, eu não sei nem descrever o sentimento que eu fiquei naquele momento. Marilene conta que veio até a agência para conversar com o gerente e entender o que tinha acontecido. Foi aí que ela descobriu que o salário no valor de R$ 1.058 tinha sido retido para pagamento de dívida antiga que ela tinha com o banco. Inconformada com a situação, ela resolveu procurar a justiça. A ação judicial foi feita com base no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, que diz que o salário é um direito do trabalhador, protegido por lei para assegurar a própria subsistência ou da família, sendo proibido penhora ou apossamento. Ficou comprovado que Marilene tinha uma dívida referente a R$ 2.300 sem juros. Mas, segundo a decisão, mesmo que a correntista tenha dívidas com o banco, é ilegal a retenção integral do salário. O banco, além de devolver o valor retido, também foi condenado a pagar indenização de R$ 3.000 por danos morais. Ninguém pode ter nada de sua conta retirado sem o devido processo legal, sem a devida autorização judicial ou sem um contrato realmente válido, vigente, né, que possibilite, dentro dos limites legais, né, você ter uma consignação no seu contra-cheque ou um desconto na sua conta corrente por alguma dívida que realmente você tenha. O banco informou que todos os débitos em conta são feitos com autorização dos clientes. No caso citado na reportagem, não havia um contrato assinado pela cliente como prova da negociação e, por isso, o parecer foi favorável à correntista. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Luiz Gustavo Mulher, especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, nesse caso que a gente viu aí na reportagem, o banco pode reter parte ou até o salário inteiro do cliente para pagar alguma dívida ou não? Não, não pode. O que geralmente acontece o cliente, quando vai ao banco, ele assina um contrato padrão, um contrato modelo, que a gente chama de contrato de adesão. É justamente por isso que a cliente, né, a jurisdicionada, logrou êxito na sua demanda jurisdicional. Então, assim, o salário é uma questão impenhorável, não tem como se penhorar de maneira alguma. E, geralmente, esse contrato, que é o termo de adesão, é um contrato guarda-chuva, onde não tem valor nenhum, não tem tarifa nenhuma, não tem realmente dizendo nada, apenas o quê? As obrigações do cliente perante o banco. Quer dizer, se ele não aceitar formalmente assinar que pode ser feito débito em conta... Ele não é cliente do banco. Não é cliente, não pode? Não pode. Ele não pode nem questionar, vamos dizer o seguinte, eu quero ser cliente do banco X, eu posso levar esse contrato para casa para analisar com a minha esposa? Não, não pode. O contrato fica aqui. Muitas das vezes, o banco nem fornece para você uma cópia. Ele fala, vai chegar na sua casa. Será que chega? Geralmente não chega. Em relação às cestas de serviço, outro problema muito comum aí nos bancos, alvo de reclamação de clientes. Cada banco é livre para escolher o valor da cesta de serviço que quer propor a cada cliente? O Banco Central, ele juntamente com outros organismos, eles fazem realmente a regulação, eles regulamentam realmente essa questão desses valores. E obrigam, de 2007 para cá, eles passaram a obrigar o quê? Essa publicidade. Antigamente não tinha? Tinha, mas era uma publicidade obrigatória de 30 dias antes da alteração de valor e de alteração de módulos de cesta de serviço. Atualmente, ele obriga a ser a alteração no mínimo 180 dias antes e que uma alteração de valor para outra não tenha no mínimo, ou melhor, tenha no mínimo 150 dias de alteração. E obriga também a somatório de tarifas daquela cesta de serviço que não seja igual ou seja próximo ao valor total do serviço para prestado. Agora, o que a gente não pode confundir que o banco também tem que lucrar. O banco ele está prestando um serviço para você. Então, o banco pode cobrar pelo estar com o seu dinheiro no banco? Pode. A atividade fim dele é essa. Agora, eu não quero nenhuma cesta, eu sou obrigado a contratar? Não, não é obrigado a contratar. Mas o que a gente verifica isso no escritório direto, o que é? O valor que você vai acabar pagando no final é mais caro do que você teria uma cesta de serviço. Porque daí o banco vai te cobrar de serviço por serviço. Vamos explicar para quem está em casa? Eu vou fazer um saque, o banco pode cobrar isso. Pode cobrar o saque. Um serviço, extrato, vai cobrar o extrato. Sim. Uma transferência. O que você é obrigatório a pagar?
Você depositou o valor na sua conta corrente, você vai pagar todo mês aquele valor da manutenção da conta. Agora, a taxa de cadastro não pode cobrar. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar bem. O banco pode cobrar? Pode, por serviços objetivos, claros e precisos, e que tem uma publicidade anterior. Eu vou mudar o valor dessa tarifa. 180 dias de antecedente ele tem que estar informando para a gente. Bom, é livre aí o banco cobrar o que ele quer, mas é livre também o cliente fazer uma pesquisa em outras instituições bancárias. O Banco Central faz isso. Se o cliente quiser, ele pode entrar no site do Banco Central, já tem um ranking. E tem como ele negociar, ir lá para o gerente dele e falar, olha, tal banco está cobrando tal coisa, eu posso migrar para outro banco? Ou não, eu tenho que aceitar aquele valor que o banco impõe, se eu quiser eu encerro minha conta. É comum que nos bancos privados a gente consiga esse poder de barganha. Nos bancos públicos e federais é mais difícil, mas eu acho que o consumidor tem que ter isso em meta, né? Tem que ter esse poder de barganha sempre. E se o consumidor geralmente havia vendido uma cesta de serviço, ele vai precisar de parte daquele serviço. Mas eu não tiro o extrato da minha conta, eu não preciso, eu sei quanto eu gasto, eu controlo, eu não preciso saber tirar um extrato. Ele pode tirar aquele valor? Não, ele tem que aceitar aquela cesta como um todo e fazer uma análise do que é mais vantajoso. Ele tem que aceitar o serviço como um todo, porque ele está sendo oferecido aquela cesta. Logicamente que quando é oferecido essa cesta, o cliente tem que se antenar e tem que fazer o quê? O que tem nessa cesta? Cadê o documento disso? Aonde que está escrito que eu vou ter direito a isso aqui? E realmente guardar um documento consigo. Eu não quero, por exemplo, eu só faço DOC pela internet, eu só faço transferência pela internet. Então, não quero cesta? Ok, pague suas transferências, pague seu serviço. Se de repente ele vê, não está compensando para mim, aceita a cesta de serviço. Alguns bancos, inclusive, fazem uma questão interessante, que é pontuação. Quanto mais você é fiel ao banco, menos você paga. Então fica essa questão. Eu pago tarifa? Não pago. Por quê? Eu sou tão fiel ao banco que o banco acaba zerando esse valor. Muita gente aí tem esse dinheiro, esse valor descontado na conta e não vai nem ao seu gerente, nem ao caixa, não vai tentar saber o que é aquilo. Ele tem esse direito de saber o que está sendo descontado e o que ele tem de serviço garantido ali para poder usar também, né? Sim, com certeza. E é bom a gente lembrar que já surgiu no escritório alguns casos, por exemplo, a conta está inativa há 3 anos, 4 anos. A pessoa entrou no Serasa. Ora, mas eu não mexo nessa conta há 3 anos, há 4 anos. Eu estou no Serasa por quê? A gente vai pedir um extrato da conta, a gente vai verificar o quê? Que é a taxa de manutenção de conta. É a taxa do serviço que você não está usando a conta. Isso é legal. É completamente legal. Então, o que tem que fazer? Procurar o gerente, conversar. Tirou? Tudo bem. Não tirou? Vamos procurar o Poder Judiciário. Procura um advogado, constitui e entra com demanda judicial. Transferência irregular agora. Acontece muitas vezes de pela internet a pessoa descobrir que foi feita uma transferência irregular da conta dela para outra conta. Quem é responsável por isso? Faltou segurança ali na transação? O nosso entendimento é que o responsável por esse seguro, o responsável por essa segurança é o banco, é a instituição financeira. Por quê? Porque para você ter o acesso efetivo ao banco, o banco obriga você a instalar uma série de seguranças, uma série de segurança. Seja um Java, seja um antivírus, seja um bloqueador, ele obriga a gente a fazer isso. A partir desse momento que há uma fraude, há um ato irregular, o banco é responsável por isso. O que o consumidor tem que entender é o quê? Acontece. Primeira coisa que tem que fazer, ligar para o banco comunicar. Sair efetivamente de casa, ir numa delegacia. Os municípios que possuírem a delegacia de internet, de crimes cibernéticos, procurar essa delegacia especializada. Aqui não possuir, ir em qualquer delegacia da Polícia Civil e fazer ocorrência policial. Isso é importante. Com essa ocorrência policial, tira uma cópia, leva na instituição financeira, no banco, e faz a ocorrência no banco disso. Esse dinheiro, provavelmente, depois de uma série de protocolos internos, vai ser devolvido para você. Clonagem de cartão, outra coisa muito comum que a gente vê aí diariamente acontecendo no comércio. E de quem é a responsabilidade nesse caso? A mesma coisa, instituição financeira. O banco coloca, o banco disponibiliza, o banco te cobra uma taxa de manutenção, o banco te cobra uma taxa de cartão de crédito. Se acontece qualquer furto, seria um furto qualificado ou qualquer desvio, o banco é responsável por isso também. E o procedimento é o mesmo.
identificou, liga para o banco para cancelar, vai na delegacia, faz ocorrência e faz os protocolos internos do banco. E se ele não percebeu ali que o cartão dele foi clonado, só vai perceber 2 ou 3 faturas depois, ainda tem como reaver esse dinheiro? Sim, tem como reaver. O que a gente tem que verificar o que é a questão do tipo de cobrança. Se eu vou cobrar do banco, eu vou ter que trabalhar com prescrição e decadência de ação. Eu sempre procuro não incentivar uma demanda judicial, mas sim conversar com o banco, tentar criar um clima amistoso. Converse com o gerente, gerente, eu não verifiquei isso, veio um valor errado, eu paguei, tem como você me estornar? Se efetivamente foi detectado, o banco vai devolver, mas às vezes o banco não devolve. Aí sim, procura um advogado e vamos realmente para a demanda judicial. Mas o procedimento é sempre o mesmo. Identificou um erro, o banco não quer fazer, ou de repente o caminho vai ser realmente polícia, ocorrência policial. Vai ser instaurado um inquérito, um procedimento administrativo de cunho investigatório e aí vai achar realmente quem foi o culpado. Boletos falsos, outra coisa que acontece muito, outro golpe aí, que é de repente a pessoa se viu diante de um boleto, acha que tem que pagar aquela conta, não é da instituição em que ela estava habituada, ou é um boleto de alguma associação que ele acha que tem que pagar por conta até da atividade profissional que exerce, só que é uma taxa irregular. Se a pessoa vai lá e cai nessa, paga esse boleto, depois percebe que caiu num golpe aí, tem como reaver esse dinheiro? Olha, reaver esse dinheiro só com demanda judicial. E isso ainda acontece porque, como eu estava dizendo anteriormente, o Brasil não entrou ainda na efetividade do Pacto da Basileia II, que obriga a gente trabalhar com boletos registrados. A partir do momento que eu tiver um boleto registrado, essa questão de troca de boleto, instituição financeira, valor, nome, CNPJ, CPF, vai acabar, vai ficar tudo linkado. Você vai saber efetivamente do que se trata essas informações. Então, hoje, se acontece isso, pagou errado, foi enganado, demanda judicial contra o banco e contra essa instituição financeira. Mas eu não sei, ou contra esse proprietário do boleto, digamos assim. Mas eu não sei quem é. Notifica o banco vai ter que realmente fornecer essa informação. O banco vai fornecer o quê? Sigilo bancário, não posso fornecer esses dados. Não tem problema. Demanda judicial que o banco forneça quem foi que recebeu esse dinheiro. O cliente não pode ter esse prejuízo. O banco não quer fornecer? Então o banco que ressarça o cliente. Tá ótimo, doutor. Ainda teria assunto para a gente ficar mais meia hora conversando, mas não vai faltar oportunidade. Eu conversei aqui com o doutor Luiz Gustavo Mulha, que é advogado especialista em direito de consumidor e conversou com todos os problemas e taxas aí bancárias e no que o consumidor tem que ficar atento. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima, doutor. Obrigado.